Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o nosso tema é como a neuropsicologia e a política influenciam a gestão e o marketing. Para tratar esse assunto espinhoso, difícil, complexo, nós convidamos um especialista nesse assunto, o Adriel Cunha. E eu vou fazer uma rápida apresentação do Adriel, porque ele tem um currículo excelente, um currículo extenso, né, de atuação, de atuando como profissional em várias instituições. Então, vou fazer um resuminho para que o nosso ouvinte possa conhecer um pouco o nosso convidado. Adriel Cunha, ele é escritor e acadêmico com ampla formação e experiência em políticas públicas, com gestão administrativa e pedagógica. Graduado em Direito e História, possui especialização em diversas áreas jurídicas e neuropsicanálise, além do mestrado e doutorado, que inclusive está em andamento. Ele falou antes de começarmos o nosso bate-papo aqui, ele estava falando que ele nunca para de estudar, é um processo contínuo, e ele está estudando políticas públicas, com atuação em cargos estratégicos. Ele foi presidente da FEAC, secretário municipal e professor, além de idealizador do Fórum Franca Agenda 2040. Atualmente ele é gestor administrativo e pedagógico de uma instituição educacional que tem mais de 4.000 alunos. Adriel, uma honra, né, de ter contato com você, de você estar aqui falando com nossos ouvintes. Como eu disse, um assunto, né, um pouco espinhoso, como todos, né, que envolve política. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra participar aqui com você, né? Um canal que começou lá na pandemia, num momento tão delicado, né? Tão espinhoso quanto o assunto política, né? E tem dado frutos significativos, né? Que só trazem feedbacks positivos de todos que participaram aqui contigo nesse canal, nesse podcast. Muito obrigado pelo convite, Zenoni. Adriel, uma coisa que chamou a atenção, né, quando o nosso radar, né, porque o radarzinho nosso fica sempre atento de bons profissionais, competentes, com bom perfil, que possa trazer assuntos contemporâneos, né, aqueles assuntos que estão em evidência, que as pessoas não sabem muito bem a profundidade, às vezes conhecem um pouco de forma superficial. E esse nosso radarzinho, quando detectou o teu perfil, uma coisa que chamou a atenção, nossa, foi um termo que você usou lá no LinkedIn, que você falou que trabalhava com politologia, né? E isso chamou a atenção, né? E queríamos, assim, começar explicando para o nosso ouvinte do que se trata, né? Porque neuropsicologia, nós temos ideia, né? Essa ligação da psicologia, o conhecimento do cérebro humano, mas as questões políticas são tratadas confundindo com político, e nós precisamos estabelecer um pouco essa diferença, né? Perfeito, né? Uma pergunta, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade muito boa, né? Um canal com dezenas de milhares de ouvintes, de espectadores, de poder esclarecer. O politólogo, né? Ele fala muito sobre política, nem sempre sobre político. Essa é uma grande distinção, né? Infelizmente, a gente fala muito do Brasil, né? A gente fala muito da América do Sul e tal, mas não é só no Brasil, não é só na América do Sul. Eu já tive a oportunidade de estar na Europa. A política em si, ela é vista de uma forma um pouco nebulosa, vamos dizer assim, né? Quando você toca no assunto política, e eu convido você, inclusive, que está acompanhando a gente agora, a lembrar aí no seu raciocínio das séries que vocês gostam de assistir, né? Popularizando um pouco mais o raciocínio das séries, filmes que vocês gostam de assistir. Sempre tem alguém ali, em algum momento, em alguma série, que comenta sobre política, mas comenta de uma forma muito pejorativa.
Porque, na verdade, há uma grande confusão, né, na política, na polis, né? Que a gente... Vamos trazer lá a Grécia agora aqui, vamos misturar esse assunto, né? Sim, sim. Porque, na verdade, essa essência de política, ela vem lá da Grécia Antiga, gente. E a política nada mais é do que nós criarmos um caminho para que a maioria, boa parte das pessoas, a maioria das pessoas consigam atingir uma melhor qualidade de vida. E eu falo isso com muita clareza e com muita tranquilidade, que a política não depende dos políticos. Pode ser prolixo e até controverso para alguns, mas sem o povo não tem política. Sem os políticos, a política ainda existe. Eu falo isso porque não existe da porta para fora, Zenoni. Tá todo mundo dentro do mesmo bairro, tá todo mundo dentro da mesma cidade, estado, país, ou tá todo mundo dentro do planeta Terra. Quando a gente fala de política, Zenoni, nós estamos falando aqui sobre, por exemplo, o seu grupo de WhatsApp, lá do condomínio que você mora. Você está falando do grupo de WhatsApp ali de vizinhança segura do seu bairro? Isso é uma forma de política. Você está juntando pessoas, aglutinando pessoas para o mesmo fim, um fim de qualidade de vida, segurança, bem-estar. É muito importante que a gente se faça uma pergunta, viu, Zenoni? Convido a você, Zenoni, né? Um grande acadêmico, uma referência intelectual. Obrigado. E convido você e todos os nossos espectadores. Eu faço muito. Essa é um exercício que eu faço, eu criei para os meus alunos, e é uma frase que eu uso muito. A resposta óbvia escraviza, mas a pergunta certa liberta. A pergunta certa aqui é muito diferente da resposta óbvia. A resposta óbvia é: política é política. Então, aí, esses políticos, aí vem aquele monte de assuntos, né? Aquele monte de matérias, de corrupção, aquela coisa toda, e as pessoas se confundem, e confundem os políticos com a política. A política é feita para todos. E na minha dissertação de mestrado, já vou te passar a palavra de novo, tá? Mas na minha dissertação de mestrado, eu disse uma coisa que ficou marcada, e eu pretendo seguir isso sempre comigo. A política deve ser feita nunca para as pessoas. Ela deve ser feita sempre com as pessoas, nunca para elas. Com as pessoas, porque política é tudo que está em volta de você nesse momento. Talvez você não entenda, mas o seu síndico, ele é um político. Ele não é um vereador, ele não é um prefeito, um deputado, um presidente, um governador, mas ele é um político. Ele está ali representando uma finalidade social. Então, deixando claro que o assunto, pelo menos ao meu ver, ele só é espinhoso porque nós já temos um preconceito do que é política. A partir do momento que a gente consegue desmistificar a política, né, como aquele mito da caverna, né, que a gente sabe muito bem, que a gente consegue desmistificá-lo, a gente consegue tratá-lo com mais clareza e mais proximidade, mais intimidade, e a coisa fica mais fluida. E o que é interessante do nosso bate-papo, né, Adriel? Depois de você dar essa abertura tão bacana, né, sobre a diferença entre o político e a política, que é tão importante em todas as áreas, né? E inclusive nas organizações, que é composto de pessoas que têm um determinado propósito, né? Muitas vezes dentro da empresa não se fala em fazer política, porque dá aquela conotação que alguém vai enganar, vai roubar, vai desviar, né? E vai favorecer um determinado grupo, enfim, né? Então as empresas às vezes não querem usar, né? Chama-se de time, mas não vou chamar de política, né? O Sim, sim. líder, né? O líder nada mais é aquele que tem E essa o político? habilidade, né? Essa habilidade de percorrer todos os caminhos, formar um grupo, direcionar esse grupo com um propósito, né? E muitas vezes você não consegue, não pode falar porque vira uma palavra, né, que criou uma conotação negativa, assim como muitas vezes eu enfrento isso com a ideia do marqueteiro, né? Todo mundo acha que o marqueteiro é alguém que vai desviar a atenção do consumidor para um produto que não é bom, vender produto que não existe, porque também
assim como a palavra política, né, ela foi utilizada de uma maneira errada e por algumas pessoas, alguns profissionais que não são bons, usaram de uma maneira errada. Mas isso não quer dizer que a política, e assim como o marketing, né, não são ferramentas importantíssimas para melhorar, como você disse muito bem, a qualidade da vida das pessoas, né, e também fazer com que os países se tornem mais competitivos, né, no mercado, num cenário internacional. Mas eu queria que você falasse um pouco também, Adriel, além de trazer para a gente um pouco mais dessa questão da política aplicada aos negócios, né, e como isso pode colaborar para a melhoria das ações, né, das empresas. Também tem um outro tema que nós somos bem ambiciosos, né? Nós falamos, vamos falar de política e vamos falar também de neuropsicologia, né? Porque também é um tema com muitas possibilidades de desenvolvimento. Queria também que você comentasse sobre a neuropsicologia e como hoje, atualmente, vem se utilizando os conceitos e as ideias relacionadas à neuropsicologia aplicadas nas decisões mercadológicas da empresa. Perfeito. Ninguém pode aprender o que acha que já sabe, viu, Zenoni? Esse é o grande problema, tá? Quando a gente fala um pouco de política ou de marketing, né? Tem uma conotação aí, concordo plenamente contigo, tem uma conotação, sim. A pessoa já acha que sabe o que é o marqueteiro, já sabe e sabe o que é a política, né? Só que ela não pesquisou direitinho. Então, se você tiver um pouquinho de flexibilidade para entender melhor a importância do marketing para a sua vida, inclusive, falei sobre marketing numa aula que tive agora recentemente, né? A importância do marketing na sua vida pessoal também. E quando se fala de marketing, a pessoa fala, está se promovendo e vendendo algo que não é real, né? Quando não é isso, mesmo se aplica a política, né? Voltando ao raciocínio da neuropsicanálise, é muito importante deixar claro que, assim como a política, a neuropsicanálise ela está interligada em todos os aspectos da sua vida, seja pessoal, seja acadêmico, seja profissional, empresarial, que é o assunto que nós estamos conversando aqui. Nas minhas consultorias, né, eu sou consultor de relacionamento, consultor pedagógico também, consultor de RH e de resultados, né? Fui convidado, inclusive, para uma grande empresa, estou montando um projeto bem legal para uma grande empresa, porque a grande dor, e aí eu vou entrar nesse ponto de neuropsicanálise com você, Zenoni, e com os nossos telespectadores. A grande dor dessa empresa, de milhares de funcionários, já está, inclusive, com o mercado da América Latina, a grande dor é com seus representantes comerciais. Olha que loucura. Eles são... é gigante, tá? Mas a grande dor deles é com seus representantes comerciais. Por quê? É o tal dos soft skills, que a gente fala tanto, né? O hard skills a gente normalmente contrata, né? Eu também sou especialista em prospecção de funcionários, né? Sou neuropsicanalista. E a gente contrata, normalmente as pessoas contratam pelo hard skills e demitem pelo soft skills. Elas contratam pela qualidade do currículo e demitem pelo comportamental. Só que dentro disso tudo tem uma nova camada muito, mas muito atual chamada Mad Skills, né? E o Mad Skills, ele nada mais é do que você conseguir entender, além do comportamental e do técnico, que existe um ser humano ali. Existe um cérebro que pensa como nenhuma outra espécie já pensou. Que pensa por si próprio. A partir do momento que você trabalha a Mad Skills, né, que significaria, na verdade, essa qualidade de vida, pensar um pouco mais nesse colaborador, não só enquanto produtor de serviços, prestador de serviços, como alguém que te entrega números, que tem um ser humano ali com seus sentimentos. Tem crescido muito o apoio da neuropsicanálise juntado, né, a tudo que já existe de melhor nas prospecções de funcionários e nessa, como você mesmo disse, né, quando o chefe quer fazer algum tipo de política, ele coloca outro nome,
ali, justamente, nós estamos lidando com seres humanos, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu ego, um maior, outro menor, mas cada um com o seu ego, com a sua vaidade. Saber lidar com isso é o que eu comecei a fazer com essa grande empresa, né? Falando com o seu CEO. Saber lidar com isso é o primeiro passo para que você tenha uma manutenção de colaboradores saudáveis mentalmente. Porque a partir do momento que você tem esse elo, essa interligação que perpassa o resultado, você consegue não só ter um funcionário que te traz números, mas um colaborador parceiro que entende que ali ele se sente em casa. Parece demagogo? Sim, parece, eu admito que parece. Mas da mesma forma que parece demagogo falar sobre a política de forma rasa, sobre o marketing de forma rasa, se faz necessário aprofundar, né? Nesse sentido, é importante essa interligação da neuropsicanálise, de analisar o comportamental através do bem-estar, o bem-estar que nós, dentro da empresa, ou eu como consultor, ou você como o responsável pelo marketing, o consultor maior daquela empresa, né? Consegue analisar o ser humano, o que a empresa fornece para o ser humano, além do salário, além daquele valor. Parece que está todo mundo correndo atrás da grana, de forma rasa, a grosso modo. A partir do momento que você entende que a grana atingiu ali o que você queria, você vai começar... Aí é o neuropsicanalista falando. Você vai começar a buscar algo que não está preenchendo mais com a grana, não está preenchendo mais com aquele salário. E qualquer coisinha, qualquer fagulha, faz você sair daquela empresa. É o que eu tenho comentado e tenho trabalhado nesse projeto com essa grande empresa. Trabalhar um pouco mais esse funcionário, trabalhar um pouco mais como esse funcionário ele está se sentindo naquela empresa. Óbvio, né? O funcionário está cometendo falhas, erros que perpassam qualquer tipo de ponderação e compreensão, aí já é um outro caso, né? Eu estou falando de funcionários que querem trabalhar, que você vê que é um bom funcionário. Existe um ser humano com sentimentos ali também. Nós estamos, né, na era da IA, mas vai ter que ter alguém para comandar ela, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe como vai ser mais para frente, mas por enquanto precisa de alguém para comandar ela. O mesmo se aplica aos colaboradores. Quanto maior você se torna, maior dependência você tem do próximo. Quanto maior é o seu cargo, mais você depende das pessoas. A partir do momento que você entende isso de forma a exercitar a sua humildade, por isso volto àquela frase, né? Ninguém pode aprender o que acha que já sabe. Você assumiu a diretoria, você é o CEO, você, de forma popular, você manda em tudo, mas é aí que você mais depende do outro. Porque você está na mão de todo mundo, embora você dê a ordem final. É importante, a partir do momento que você consegue exercitar isso, você começa a tratar todo mundo como ser humano, como um igual. Óbvio, existe hierarquia, eu não estou discutindo isso. Óbvio. Eu estou discutindo que você só pode levantar, você só pode, na minha opinião, claro, tá? Você só pode olhar de cima para baixo para alguém se for para ajudar essa pessoa a levantar. E vai muito ao encontro da neuropsicanálise como resultado. Parece que não, né? Parece que eu estou com uma conversa aqui fora de qualquer tipo de nexo da iniciativa privada. Não. Ela tem tudo a ver com o que você, CEO, diretor, coordenador, gestor, quer, que é o resultado. Mas o resultado forçado, ele é instantâneo, a curto prazo. O resultado aplicado com seus funcionários, o resultado discutido, para ir à política, né, com seus funcionários, ele é a curto, médio e longo prazo. Você constrói laços de confiança e lealdade. Você consegue impor, através do medo, através do respeito, da sua hierarquia, alguns resultados. Mas aquele funcionário que é bom, a sua imposição é o primeiro passo para o seu funcionário bom ir embora. O seu diálogo com esse funcionário, entendimento do que ele pode produzir, como ele pode produzir. Eu estou falando de
Óbvio, né? Você não vai ficar gastando tempo com quem você sabe que não vai rolar, não vai dar certo, né? Mas assim, aquele funcionário que você sabe que é bom e você está tratando ele de forma a acreditar que você é superior, e aí eu não estou discutindo da questão hierárquica, tá? Não estou entrando nesse mérito. Que você é superior enquanto pessoa, todo mundo sente. Você, Zenoni, sente, eu sinto, quando você está sendo tratado de forma inferior. Com palavras, com olhar, com linguagem verbal. Eu sou professor também de oratória, comunicação e linguagem verbal. Todo mundo entende isso. A partir do momento que você tem a humildade de entender que você precisa daquele funcionário, e aí não é ser submisso a ele, é ser respeitoso. E isso perpassa pela neuropsicanálise, né? Isso perpassa por esse bem-estar empresarial de colaboradores / social. Gabriel, você está trazendo um ponto importante nessa discussão nossa, nessas reflexões dos nossos ouvintes, que é o fato de que a neurociência, né, ela vem sendo utilizada já há algum tempo e vem se popularizando, vamos dizer assim, porque as ferramentas que permitem um conhecimento maior sobre o comportamento humano, sobre as atitudes, vêm se tornando mais acessíveis para aquelas empresas. Antigamente, eram poucas empresas que tinham recursos de usar a neurociência para poder entender o comportamento das pessoas. E isso, de certa forma, é preocupante, porque dá um poder na mão de uma empresa, de um governo, né? Nós acompanhamos as últimas eleições, não só no Brasil, mas em várias regiões, onde o uso da neurociência se torna cada vez mais frequente. E também é perigoso por parte das empresas, porque assim como esse conhecimento pode ajudar a vender e apresentar bons produtos para o mercado, você pode utilizar a mesma técnica voltada para produtos que não são, enfim, eticamente irresponsáveis também do ponto de vista social. E aí você traz um ponto que é bacana, porque você fala, olha, legal, a neurociência vai trazer os dados, vai trazer as informações, mas precisa de alguém com conhecimento, e aí é o psicanalista que tem que validar essas informações, né, que vai ajudar na análise, na depuração desses dados, né, porque não pode abrir mão desse conhecimento. Não é só usar a ferramenta da neurociência, é usar a neurociência, mas com o profissional atento, ético, responsável, para poder validar estas informações e saber o limite da utilização dessas informações no que diz respeito à aplicação, tanto na parte interna, que você enfatizou bastante, né, na relação com os funcionários, colaboradores, representantes, como você colocou, parceiros de negócios, fornecedores, bem como a parte externa, né, no relacionamento com clientes, com consumidores, compradores, formadores de opinião, o próprio governo, a própria mídia, né? Porque a empresa se relaciona com várias pessoas e todas elas têm os seus diversos comportamentos. Então, o que você está colocando é bem bacana, né, Adriel? Porque você está falando da importância, não apenas da neurociência, porque tem muita gente falando disso, mas a importância deste profissional interagindo com estas informações, interpretando, validando, né, aprimorando sob o ponto de vista da psicanálise. O mesmo sol que te aquece também apodrece o esgoto. Exatamente. A forma com que você vai utilizar a energia pode ser, infelizmente, para um acidente, né, que vai te levar a óbito, ou para aquecer o seu banho, ou para aquecer sua comida no micro-ondas. E eu falo isso porque o que você falou é uma linha muito tênue, Zenoni. E vai muito ao encontro do que eu trouxe nessas duas analogias aqui. Vai depender de como você vai usar isso. E para usar isso, né, tudo isso que você trouxe, essas informações, para usar toda essa tecnologia, não para manipular as pessoas. Porque, como já dizia Abraham Lincoln, você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas nunca todo mundo todo tempo. Uma hora a casa cai. Exatamente. Né? Você pode conseguir ali, né, resultados dessa forma errada, mas uma hora a casa cai.
A partir do momento que você parece, né? Parece que a gente está falando de uma utopia aqui, mas não é. Eu trago com muita clareza e com muita convicção que a partir do momento que você usa todas essas ferramentas novas, né? Essas tecnologias novas para o bem-estar de todos ao seu redor, você está sim se beneficiando, tanto profissionalmente, você que é um resultadista nato, tanto profissionalmente com seus resultados. Se você não quiser ver, por exemplo, pelo bem-estar, de lhe trazer bem-estar, ver as pessoas em bem-estar, se você quiser ver só como resultado, também se aplica. O grande problema é utilizar de forma dolosa tecnologias que estão aí para serem usadas tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Né? Isso é muito importante. E para isso é óbvio, né? Eu também sou relações públicas, tenho uma experiência muito legal como social media também, como consultor. E a forma com que você chega no seu cliente, você pode até conseguir ali, através de uma propaganda muito fora de tom, conseguir atingir alguns objetivos. Mas, como eu disse agora há pouco, né? Ninguém engana todo mundo todo o tempo. Sem dúvida Uma hora alguma. a casa cai, né? E vai muito ao encontro do que a gente está conversando aqui. Byung-Chul Han, um professor sul-coreano, né? Ele dá aula na Faculdade de Berlim, escritor, tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, convido a você que está nos acompanhando aí, caso não goste muito de ler, que leia pelo menos uma resenha, né, sobre Byung-Chul Han e as suas teorias. Nesse livro A Sociedade do Cansaço, ele vai muito ao encontro do estoicismo, né? A gente até já bateu algum papo aí, dia esse, né? Dia outro aí, né, Zenoni? Mas assim, sobre o estoicismo. E Byung-Chul Han está muito atrelaçado a isso, né? Um jovem, né? Professor lá em Berlim. E ele, nesse livro A Sociedade do Cansaço, ele fala que as pessoas estão se perdendo através da inteligência, através da tecnologia, confundindo, já estão se confundindo. Eu falo isso com muita clareza. Eu conheço diretores, eu conheço gestores, conheço CEOs, e já começam a se confundir de uma forma, e eu não falo isso nem de forma indireta, tá? Alguns já começam a se confundir entre máquinas que compraram e colaboradores que contrataram. Ou seja, as pessoas estão sendo coisificadas. Pois é muito sobre isso. A sociedade do cansaço eu quero tudo e eu quero agora. É o tal do agorismo, né? Eu quero tudo e quero agora. Só que daqui a pouco tudo não é suficiente. E você entra num ciclo sem fim, um ciclo que se recicla sem fim de consumismo. E isso se aplica tanto aos CEOs, diretores, quanto aos colaboradores, que querem atingir cada vez mais os seus objetivos, cada vez mais rápido, sem entender que existe um processo para esse possível propósito. Não, eu não quero o processo, eu quero o propósito, sem passar pelo processo. E esse é o grande problema, Zanoni, esse é o grande problema. Nós, enquanto acadêmicos, pesquisadores, óbvio, né, nós temos nossos limites, mas pega uma frase aí de Madre Teresa de Calcutá que falava, perguntaram para ela como mudar o mundo, ela falou, quer mudar o mundo? Vai para casa e ama a sua família. É o primeiro passo. Assim, nós, enquanto acadêmicos, temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo não é mudar o mundo. O primeiro passo é dar a nossa contribuição por aqui. E assim, nós precisamos desse alerta. As pessoas estão cada vez mais sendo coisificadas. E eu não falo só dos diretores, não. Não falo só dos chefes, dos patrões, não. Eu falo de todo mundo. Às vezes dentro de casa. Né? Então, é muito importante que a gente consiga, né, trazendo para esse lado humano / ético, né? E as pessoas acham justo. Por quê? Justiça é uma coisa, equidade é outra. A evolução, para mim, claro, né? Cada um tem sua opinião, mas a evolução de justiça é equidade para mim. Justiça é você tratar todo mundo igual. Mas peraí, como é que você vai tratar todo mundo igual? Sendo que todo mundo não é igual? A forma mais, para mim, é uma opinião minha, eu sempre deixo claro isso, sempre em todas as participações em podcasts, porque
cada um tem a sua forma de ver, né? Quem vê só um lado do mundo só sabe uma parte da verdade. A forma com que eu vejo o mundo, né, e respeito outras formas, mas para mim a forma mais abismal é você colocar uma pessoa que está ali com suas pernas ativas, consegue andar normal, e um cadeirante. E colocar 10 metros das duas pessoas um cheque de $1 bilhão e falar quem chegar primeiro ganha. Seria justiça. Mas não é equidade. É muito por aí. Quando você fala assim, mas eu estou tratando todo mundo dentro da justiça. Mas está tratando dentro da equidade? É aí que a gente precisa chegar dentro do nosso lar, fora de casa, né? Não existe, a gente conversando, eu falei agora há pouco também, não existe da porta para fora, né? Fora de casa não significa que você está da porta para fora e nada acontece. Existe uma porta física, mas não existe uma porta mental ali. Nós estamos convivendo dentro de uma mesma sociedade, né? E aí, quando a gente fala de equidade dentro do trabalho, é muito isso. É olhar o universo de cada um. Cada um é um universo, Zenoni. É trabalhar esse universo e não coisificar as pessoas. Você que é 100% resultadista, também traz resultado, tá? Para você que é 100% resultadista, isso também traz resultado. Sim. Você quer resultado, você vai conseguir entender que você pode apertar ali, tratar de uma forma muito dura e conseguir seu resultado. Mas você está perdendo o colaborador. Você está tendo o número, mas está perdendo o colaborador. Qualquer proposta, talvez até menor, aquele colaborador vai sair, porque não é só a grana. É óbvio, todos nós. Eu sou pai de família, minha filhinha Isis, de 1 ano e 8 meses, amo ela, minha esposa Heloísa, minha mãe Adriana, que eu sempre ajudo, enfim, nossa família é muito unida. É lógico que eu preciso trabalhar, mas não é só pela grana. Existe um ser humano com sentimentos ali. Se você não consegue ver isso enquanto bem-estar social, veja como resultadista. Sem dúvida alguma. Olha, Adriel, eu acho que eu ficaria horas conversando contigo. É um papo gostoso, você tem ideias e traz insights bem bacanas, né, e profundos, né, apesar da nossa linguagem aqui não ser, né, não ter esse objetivo de aprofundar, mas você consegue trazer com uma linguagem acessível temas que são complexos, né, e quem começou esse podcast assistindo imaginando que nós íamos trazer técnicas profundas, ferramentas, tecnologia, viu uma entrevista onde um profissional extremamente qualificado, que é você, trazendo uma mudança de mentalidade alicerçada à moral, né? O quanto isso é importante, né? Trazendo coisas do tipo, estamos no mesmo condomínio, por que você vai estragar o prédio do outro, né? O condomínio é o mesmo. E isso é bacana que você traz para nós. Mas chegamos ao final, Adriel. O tempo passa rápido, né? E o objetivo nosso não é trazer todas as respostas, mas, enfim, fazer com que as pessoas assistindo reflitam um pouco mais e pesquisem, né? Você trouxe aí um autor que eu já coloquei aqui no meu caderninho aqui ao lado, para que eu possa procurar mais informações. Fiquei interessado nesse tema e deixo o espaço agora final para que você, enfim, coloque seus contatos, fale do trabalho que você está realizando, de algum projeto, enfim, agora o espaço é teu, Adriel. Muito obrigado, Zenoni. Claro, nós poderíamos ficar aqui por horas e horas e também, né, nos aprofundar nas questões técnicas. Aqui eu aproveitei o espaço para um alerta, né? Não fugindo do tema, mas para um alerta muito especial, né? Nenhum vento vai ser favorável se você não sabe onde quer chegar. Exatamente. A partir do momento que você acredita que quer chegar em tal lugar, mas sem entender o que é esse lugar, você se perde no caminho, né? Eu acho que é muito por aí, dar esse alerta para as pessoas, né? Eu sei que são dezenas de milhares de pessoas que nós vamos atingir, e eu optei em, talvez, né, até deixar de falar um pouquinho aqui de questões técnicas, mas para algo mais profundo que pode trazer muito mais resultado do que as técnicas que muita gente tem acesso, tá? Sobre os meus contatos,
eu tenho meu Instagram, né? Tenho também meu LinkedIn, que vou colocar aqui à disposição de vocês. Sou palestrante, sou um palestrante bem condicionador, né? De acordo com a personalidade de cada nicho, né? Que trabalho. Estou à disposição de vocês para capacitar e também para auxiliar. Tem algumas empresas que eu acabo prestando consultoria e mudando a tratativa, inclusive de telemarketing, muitas delas são de telemarketing, mudando a forma com que essas pessoas abordam os clientes, né? De uma forma cada vez mais humanizada, trazendo muito mais resultado. Prática humanizada e com resultados. Né? A forma com que você, às vezes, uma empresa que atende centenas, milhares de pessoas por dia, mudando o padrão de conversa, mudando parece, eu repito isso porque é um gatilho das pessoas automático, né? Eu também sou professor de neurolinguística, parece no gatilho automático que é demagogia, mas a partir do momento que você consegue entender que todos esses padrões de tratar as pessoas com devido respeito e não coisificadas como um número, vai te trazendo mais resultados, né? E eu trabalho muito, muito dessa forma, né? Estou à disposição. Meu Instagram é dr Adriel Cunha. Meu LinkedIn, né? O contato ali do LinkedIn, o endereço. E o meu nome, Adriel, tracinho, tem um tracinho ali no meio, tracinho Cunha. Meu WhatsApp, qualquer coisa, pode me chamar por lá. Meu WhatsApp pessoal, 16916, o prefixo 16. Eu sou lá de Franca, cidade do Calçado. Comecei minha vida como sapateiro. Fui criado pela minha mãe, pelos meus avós e pela minha tia. E comecei minha vida com 15 anos como sapateiro. A gente estava conversando agora há pouco, Zenoni. Fui tentar a vida jogando futebol lá em Barcelona, não deu certo, voltei para o Brasil. E é 16, continuo com o meu prefixo 16 lá de Franca, continuo com as minhas raízes firmes lá. Prefixo 16, tá? 99157-2301. Qualquer coisa, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Zenoni. Foi uma honra ficar ladeado aqui com você e espero ter contribuído. Se eu contribuir com uma pessoa para uma reflexão mais profunda, eu já saio daqui satisfeito. Eu não tenho dúvida disso. Nós que agradecemos, Adriel, sua disponibilidade, seu carinho. Logo que nós fizemos o convite, você prontamente respondeu, dizendo que estava à disposição, trazendo a sua expertise, e foi muito bacana. Gostei demais desta entrevista. Né? Eu costumo dizer que eu sou o primeiro a assistir, né? Porque estamos gravando, e por isso eu assisto primeiro que todo mundo, e isso é bacana. E também queria agradecer, além da sua participação, que foi especial, quero agradecer alguns ouvintes, né? Para não ficar falando nominalmente, queria agradecer o pessoal do Chile, né? O nosso vizinho aqui do país vem aumentando muito a audiência. Nós tivemos um crescimento no Chile com vários ouvintes e assinantes do canal. No Peru também aumentou a nossa audiência. Na Argentina... Perdona, podemos fazer agora em castelhano? Da próxima nós vamos fazer privilegiando os nossos ouvintes da região. Bien, vamos. E aumentou nessa região, no país, no Peru, também aumentou na Colômbia e México. Então, queria agradecer ao pessoal do Chile. Argentina, sempre nós tivemos uma boa audiência, mas houve um aumento significativo nesse ano. Chile, Peru, Colômbia e México. Né? E eu fico muito feliz porque o nosso podcast começa a ficar um podcast que sai, né, do nosso querido Brasil e começa a se tornar também uma referência em outras regiões. Né? Inclusive, tivemos recentemente uma entrevista com uma pessoa do Chile, de uma universidade do Chile, que, enfim, assiste o canal e também, assim como você, ficou à disposição e nós entrevistamos, já está lá no ar para que vocês possam assistir. Então, mais uma vez, Adriel, muito obrigado, né, pela participação. E, prezados ouvintes, não esqueçam de assinar o canal, curtir, compartilhar, porque assim um número maior de pessoas
começam a fazer parte dessa comunidade de conhecimento, onde o nosso objetivo, eu sempre digo, é possibilitar melhorar o conhecimento, buscar novas reflexões sobre gestão, negócios e vida. Então, Zenoni, oi, diga. uma última frase para você e para todos que estão nos ouvindo, tá? Me veio aqui esse lampejo, me desculpa quebrar a formalidade, Imagina. mas para você que está aqui assistindo a gente, cuidado. Você pode estar correndo por uma vida melhor e perdendo o melhor da vida. Pois é, bacana. Obrigado mais uma vez, Adriel e prezados ouvintes. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Valeu! Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.